Olá, pessoal! Hoje, o prof vai fazer uma revisão geral sobre as funções. Tudo que nós estudamos, não tudo, mas os pontos mais importantes das funções que nós estudamos até aqui para a gente terminar essa parte, ok? Então, o que é que a gente tem que saber disso? Primeiro, a gente vai começar lembrando que uma função, toda relação para ser uma função, todos os elementos de x que pertencem ao conjunto A, o conjunto da partida, né? Conjunto A, todos os elementos que aqui estão são chamados elementos x, por exemplo, 1, 2, 3, eles precisam ter uma ligação, uma relação, uma correspondência com os elementos do conjunto B, o chamado conjunto do contradomínio, né? O contradomínio precisa ter lá dentro os elementos que são chamados elementos y, certo? Então, aqui, por exemplo, posso colocar 2, 4, 6, por exemplo, aqui 8. Então, se cada um daqui ligar aqui, ele é uma função. Professora, mas B pode sobrar? B pode sobrar. B pode receber, alguém do B pode receber duas? Pode, por exemplo, se aqui eu tivesse 4 e esse 4 ligado a esse 6, tudo bem, não teria problema algum. Então, é necessário ficar bem claro que para ser uma função, pode sobrar no conjunto B, né? O conjunto do contradomínio pode sobrar. Não pode ficar ninguém do conjunto A, sem ter relação. A gente sabe que temos o domínio da função, o contradomínio da função e também temos a imagem da função. Olhando para cá, eu tenho que o domínio é o conjunto 1, 2, 3, 4. Né? Quem é o contradomínio? 2, 4, 6 e 8, todos os elementos do conjunto B. E quem é a imagem? A imagem são os elementos que receberam a flechada. Então, no caso, 2, 4 e 6. Tá? Relembrando, então, como que eu sei se é ou não uma função. Uma das coisas bem importantes que a gente já estudou bastante, mas vale a pena dar mais uma lembrada, é a questão do domínio. Bom, domínio de uma função, eu tenho que ver quais são os valores que x pode assumir. Nesse caso, a gente precisa lembrar o que não pode. Não pode ter número negativo numa raiz, não pode zerar denominador. São as coisas que não posso. Então, quer dizer, olhando aqui, x menos 2, como ele está dentro da raiz e está no denominador, tem que ser maior que zero. E x menos 5, como ele é um denominador, ele tem que ser diferente de zero. Resolvendo os dois, passando isso para lá, x é maior que 2, passando isso para lá, x é diferente de 5, ok? Então, como seria o meu domínio? O domínio da função seria x pertence aos reais, tal que x é maior que 2, vírgula, que é a mesma coisa que e, x é diferente de 5. Então, ele tem que ser maior que 2 e ao mesmo tempo diferente de 5. Tudo bem. Aí, nós vamos começar a ver as funções mais importantes. A primeira delas é a função constante. A função constante é aquela onde a única coisa que eu tenho é uma constante, um número. Qualquer número aqui representado pela letra B. Então, aqui, qualquer valor que eu der no domínio, a imagem dele será o B, certo? Ó, se eu fosse dar valores para isso aqui, menos 2, eu vou colocar no lugar de x, mas não tem x aqui, então seria B, menos 1B, 0B, 1B, tudo B. Na hora de traçar o gráfico, todos os meus x iriam cair no B. Então, esse seria meu gráfico da função constante, certo? E o que eu tenho para dizer da função afim do primeiro grau? Bom, uma função afim do primeiro grau é aquela do tipo ax mais b. Bom, primeiro, ela sempre, o gráfico é sempre que jeito? Como tá o gráfico de uma função afim? Sempre uma reta.
Se esse A for um número positivo, ela é uma reta crescente. E se ele for negativo, ela é uma reta decrescente. Esse A é também chamado de coeficiente angular ou simplesmente angular ou simplesmente o que me dele é importante? Saber a variação com que proporcionalmente esses valores de x e y aumentam. O que eu quero dizer com isso? Como é que eu encontro ele primeiro? É a diferença dos y dividido pela diferença dos x, certo? Para conseguir encontrar a equação de uma reta, eu preciso saber esse A. E eu preciso também descobrir quem é o valor desse B. Esse B é sempre onde cruza o y. É o lugar onde cruza o y. As duas coisas que eu preciso saber. Então, vamos fazer um exemplo. Dada a reta, qual é a função que corresponde a ela? Tem uma reta aqui que passa pelos pontos. Olha os pontos que passam. Menos 2 no x, 1 no y. O que mais? Passa pelo 1 no x e 3 no y. Ok? Então, eu preciso relembrar que essa reta é a x mais b. Já sei que o A dela é positivo. Por que eu sei disso? Ele está crescente. Bom, se o A é positivo, vou testar para ver se realmente ele é positivo. Vou encontrar esse valor. Variação do y dividido pela variação do x. Vou chamar aqui de x1 e y1. Vou chamar aqui de x2 e y2. Ah, então vai ser, quem é meu y2? 3 menos o y1. Quem que é meu y1? 1. Quem que é meu x2? 1 menos o x1. Então, meu A vai ser 3 menos 1 com 1 mais 2. Então, vai ser 2 terços. Esse é o valor do meu A, já vou substituir, ó. 2 terços de x. Mais B. Quem é esse B? Onde cruza o y? Mas não me mostrou aqui exatamente onde cruza o y. Consigo, não passou por um ponto exato, não dá para saber. Então, eu coloco aqui mais 3. Mais B, perdão. Agora, como é que eu faço para descobrir esse B? Eu sei algum ponto? Conheço algum ponto? Conheço esses dois pontos. Vou pegar esse aqui, porque como ele não tem negativo, ele acaba sendo mais fácil para usar. Ele vai ser quem eu vou trocar nesse x e y, ó. No lugar do y, eu vou por 3. Dá certo com o outro? Igualzinho. 3 igual a 2 terços vezes o x, que é 1. Mais b. Então, eu tenho 3 é igual a 2 terços mais b, porque vezes 1, né? Então, quem que vai ser meu b? Meu b vai ser 3 menos 2 terços. Aqui de baixo tem 1. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 3, 9, menos 3 dividido por 3, 1, vezes 2, 2, que deu 7 terços. Olha, já achei o B. Então, o que eu consegui? Tendo o valor do A e tendo o valor do B, eu consegui a minha equação. E Y vai ser, trocando aqui o A por 2 terços e trocando o B aqui por 7 terços. Ok? A equação do primeiro grau, existem um monte de coisas que a gente estudou sobre isso. Isso que a gente fez até aqui é para dar aquela lembrada. Aí nós vamos ver sobre inequação do primeiro grau. Inequação do primeiro grau, eu vou resolver do mesmo jeito que a gente resolve a equação do primeiro grau. Então, olha só, 4x menos 3 menor ou igual a 0. Esse número vai passar para lá com sinal contrário. X é menor ou igual a 3 quartos. Então, minha solução seria todos os números que são menores ou igual a 3 quartos. A gente aprendeu que tem outras... Eu poderia ter dito que eu poderia olhar aqui em todos os reais. Poderia colocar, então, que a resposta seria x, solução. X pertence aos reais, tal que x seja menor ou igual a 3 quartos. Aprendemos também que eu posso colocar a resposta no colchete. Se é menor ou igual a 3 quartos, quer dizer, veio do menos infinito e traindo para o 3 quartos. Fechado por quê? Desculpa, aqui é aberto, né?
Por que aqui é aberto? Porque infinito é sempre aberto. E aqui, fechado por quê? Porque tem o igual. Se tem igual, é fechado. Então, aberto para cá e aqui fechado. Outro jeito de colocar aberto seria um colchete. Um colchete simboliza um parênteses. Um parênteses simboliza um colchete aberto. E aqui, fechadinho no 3/4. Mais cheio de coisa é quando é uma inequação produto ou quociente. Nesse caso, quociente. Quais são as etapas que eu preciso seguir aqui, então? Bom, para conseguir fazer isso aqui, eu tenho que resolver cada uma delas, achando a raiz de cada uma delas. Então, eu vou lá, 2x mais 6 igual a 0 para ver a raiz. Bom, 2x é igual a menos 6, x igual a menos 3. Achei a raiz da primeira. Vou fazer a mesma coisa com a segunda. Menos 8x mais 16 igual a 0. Menos 8x igual a menos 16. Multiplicando por menos 1, 8x igual a 16. X, então, é 16 por 8, que dá 2. Achei a raiz da segunda. Agora, eu vou lá. Ela é uma função do primeiro grau, positiva, então, ela é crescente. E a raiz dela, com bolinha aberta, porque não tem igual, é o menos 3, certo? Todos os x que eu colocar depois do menos 3 vão me dar y para cima, y positivos. E todos os valores antes, ó, o y está negativo. Vou fazer a mesma coisa com essa outra aqui. Porém, essa é negativa, ó. Então, ela é decrescente. A raiz dela é o 2. Todos os números que vieram antes do 2 eram positivos, ó. Reta tá para cima e depois negativo. Então, olha como é que isso vai ficar. O que eu tô procurando aqui? Olha o que é que eu tenho que fazer? Bom, eu preciso achar onde essa função dividida por essa função dê valores positivos. Então, eu vou lá e penso assim. Faço. Quem é? Essa aqui eu vou chamar de 2x mais 6. E essa eu vou chamar de 8x mais 16. E vou dizer aqui quais são essas raízes que eu encontrei. Encontrei na ordem menos 3 e 2. Os números que estavam antes do menos 3 são negativos. E depois do menos 3 são positivos. E isso vale para a primeira. Para a segunda, tudo que estava depois do 2 foi negativo. E tudo que estava antes do 2 foi positivo. Quais são os tipos de sinais que eu procuro? Positivo. Vamos ver onde é que deu positivo. Menos com mais é menos, mais com mais é mais com menos é menos. Como eu estou procurando sinais maiores que 0, positivos, minha resposta se encontra aqui, entre o menos 3 e o 2. Quais são as maneiras como eu posso colocar essa resposta? Posso colocar, se aqui fosse dentro do conjunto dos reais também, x pertence aos reais, tal que x esteja entre menos 3 e 2, ou simplesmente aberto no menos 3, aberto no 2, porque nós não temos sinal de igual. Então, bolinha aberta, intervalo aberto. Ok? Função quadrática. Agora, a nossa função de segundo grau. A cara dela é essa, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. O gráfico dela é sempre uma parábola. E aí, vale lembrar que se o A é positivo, a parábola é para cima. Se o A é negativo, a parábola é para baixo. Se o delta é positivo, o que acontece? Corta duas vezes, né? Corta duas vezes, ou para cima ou para baixo. Se o delta é igual a 0, uma vez só para cima ou uma vez só para baixo. E se o delta é menor que 0, ele fica ou voando para cima ou voando para baixo, ok? Raízes, como é que eu acho as raízes? É quando eu pego a minha função, igualo ela a 0 e encontro, por
por Bhaskara, só um produto, da maneira que eu tiver mais afinidade, mais facilidade. Interseção com y. O que é interseção com y? É quando eu coloco x valendo zero. Então, eu vou lá e substituo a minha função por x igual a zero. Ou seja, sempre o valor do c vai ser a minha interseção com y. Vértice. Quem é o vértice? É o ponto mais alto ou mais baixo da circunferência. No caso aqui, nesse exemplo, isso é o vértice. Qual é a fórmula do vértice? Menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Lembrando que esse delta é o nosso b ao quadrado menos 4ac, do mesmo jeitinho lá de quando eu resolvo a fórmula de Bhaskara. Agora, eu preciso traçar o gráfico de uma função quadrática. Bom, para traçar o gráfico de uma função quadrática, tem algumas coisas que a gente tem que seguir a ordem, né? Primeiro, olhar para ela e já perceber como a é maior que 1, ó, o a aqui vale 1, então, eu já sei que ele é para cima. Função com concavidade voltada para cima. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Primeira coisa que eu preciso encontrar são as raízes. Não necessariamente nessa ordem, mas as raízes é uma coisa que eu tenho que encontrar. X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Raiz é quando iguala a minha função a zero. Quando meu y é zero, né? Aí eu vou lá, se for calcular o delta aqui dá zero. Ah, professora, como é que você sabe? Porque eu calculei. Você vai calcular aí usando a formulazinha b ao quadrado menos 4ac e vai encontrar zero. Vou fazer o meu x' e o meu x duas linhas. Quando o delta zero, eu já sei que os dois dão igual. E os dois vão dar 2. Certo? Agora eu vou lá para outra parte. Quer dizer, as raízes, posso deixar como raiz sendo 2 ou posso fazer o pontinho bonitinho. Quando o x é 2, o y é 0. Esse é o meu lugar onde cruza o eixo x. Certo? 2. Interseção com y. Bom, a Pro acabou de dizer que a interseção com y é quando o x é 0. Ou seja, é no C. Então, aqui a minha interseção quando o x é 0. E o que me sobra aqui, o C, é 4. Então, já tem mais um ponto. 3. O terceiro é sempre o vértice. Como é que eu acho mesmo o vértice? Bom, o x vértice é menos b sobre 2a. Bom, menos b. O b aqui, eu vi que o b é menos 4. Então, vai ficar menos 4 sobre 2 vezes o a, que é 1. 4 sobre 2, que é 2. E o y vértice? Y vértice vai ser menos delta sobre 4a. Bom, o delta é 0, né? Então, é menos delta, menos 0, sobre 4 vezes 1, que isso vai dar 0. Então, o meu vértice, consegui que é 2 e 0. Ó, deu coincidência de pontos. Ah, professora, então tá errado? Claro que não. O vértice pode tranquilamente ser as raízes ou a raiz, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer agora esse gráfico aqui, então. Então, olha só, eu vou fazer o meu x e o meu y, traçá-los aqui já marcando os pontos que eu vou usar. Eu sei que esse é sempre x, esse é sempre y. Vou dividir aqui, separando pelos tamanhos que me é conveniente. Aqui eu vou usar 1 centímetro, né? No caderno de vocês, aí vocês fazem a opção pelo que vocês acharem mais conveniente. E aqui a mesma coisa, ok? Aí, a gente sabe que do lado direito são os números positivos, à esquerda negativos, para cima é positivo, para baixo é negativo. Quais são os pontos que eu preciso marcar? Bom, aqui tá dizendo que eu preciso marcar o ponto 2 e 0, 0 e 4, e coincidiu com 2 e 0. Então, é 0, 2 e 0 e 0 e 4. 2 no x e 0 no y é aqui, no ponto 2. E o outro, 0 e 4. 1, 2, 3, 4. 0 e 4. Esse é o vértice. Vértice é 2 e 0. Esse é o ponto mais baixo da minha parábola. Olha só o que é interessante. A gente sabe que se eu traçar aqui, pontilhadinho, meu eixo de simetria, que é onde divide ao meio a minha parábola, tudo que acontecer de um lado também acontece do outro. Então, eu vi que aqui, andando 2 para lá e 4 para cima, tem um ponto.
Então, andando 2 para cá e 4 para cima, obrigatoriamente vai ter outro ponto. Aí, eu consigo traçar. Ok? Professora, mas como é que você tem certeza que esse ponto tá aqui? Porque o eixo de simetria, ele é sempre o espelho, né? É onde divide ao meio. E se você, na dúvida, fiquei com dúvida, professora, não tenho certeza. Vou lá e coloco, será que realmente quando x for 4, y também dá 4? Vamos testar. 4 e 4, que foi o que deu nessa coordenada. Y é igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 4. 16 menos 16 mais 4. Isso dá quanto? Olha lá, 4. Então, quando eu substituir o x por 4, o y deu 4. Então, verdadeiro tá certinho. Realmente, esse aqui é o nosso gráfico. Ok? Saindo de função quadrática, que também tem um monte de coisa que vale a pena dar uma olhadinha, volta lá na aula anterior, dá uma olhadinha e relembra tudo isso. A gente vai falar um pouquinho agora de função composta. Então, função composta, eu coloquei as duas maneiras como comumente elas aparecem. Pode ser FOG, né, que é a G dentro da F, ou simplesmente F de G de X. Do mesmo jeito que pode ter F de F de X, G de G de X, né? Todas as variações possíveis. O exemplo que a Pro deu aqui foi o seguinte. Tem a função f, que é x ao quadrado mais 3, e a função g, que é 2x menos 1. Eu quero colocar a função g dentro da função f. Então, como é que eu faço isso? Não é a f que está aqui fora? Então, é a f que eu vou começar copiando, mas quando aparecer x, eu coloco a g. Olha, logo no começo já é x. Então, vou colocar a g. E o resto eu copio. E vou resolver isso. Bom, produto notável. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, mais 3. Professora, eu não lembro fazer isso aqui não. Então faz ele vezes ele mesmo. Faz a distributiva, né? Que é a mesma coisa. 4x ao quadrado menos 4x, que é o valor dessa multiplicação, mais 1 mais 3. Tem alguém que eu posso juntar? 4x ao quadrado não tem ninguém, só vou copiar. De x também não tem, mas só número eu tenho, que dá 4. Ok? E agora, olha o que ele está pedindo, g de 1. Como é que eu faço isso? Eu posso calcular primeiro o g de 1. Quanto dá g de 1? Então, eu colocar 1 aqui. 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. G de 1, então é a mesma coisa que G desse resultado aqui. Quanto deu esse resultado? 1. Ó, troquei o G de 1 por quanto deu ele. Coincidentemente, 1 também. G de 1. O que é G de 1? É quando eu coloco 1 no G? 2 vezes 1 menos 1, eu já fiz isso, né? Ok? Então, deu para relembrar o que é função composta. Aí, coloquei aqui para a gente relembrar que é função injetora, sobrejetora e bijetora. Bom, a função injetora é aquela... Bom, nós já vimos lá no começo que para ser função não pode sobrar aqui no conjunto A, né? Então, aqui no meu conjunto A, B e C, no meu conjunto B, 1, 2, 3 e 4. Pode sobrar no B? Pode. Para que ela seja injetora, ninguém pode receber duas. Só uma. Pode sobrar gente sem receber. Outra coisa... Para que ela seja injetora, quando eu traçar retas paralelas ao eixo X, só pode cruzar em um ponto. Tá vendo que em qualquer lugar que eu traçar, essa reta só passa em um pontinho. Então, realmente, ela é injetora. Vamos relembrar o que é sobrejetora. Sobrejetora é quando todos do B recebem, não fica ninguém vazio. Todos receberam. Tem problema em receber 2? Não tem. E olhando para o gráfico, quando que ela é sobrejetora? Quando o meu contradomínio for igual à minha imagem. Contradomínio da função for igual à minha imagem da função. Olha só. Meu contradomínio aqui está falando que são os reais positivos. Tudo aqui para cima. E minha imagem?
Na imagem também, ó, porque o menor ponto que vai pegar é aqui, certo? No zero, e tudo para cima. Então, meu conta, domínio e minha imagem era igual. A mesma coisa que ele falou, onde eu podia olhar, é onde tem. Então, conta, domínio igual a imagem, é sobrejetura. Bijetora é a mais fácil de identificar. Ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Quer dizer, não pode sobrar e não pode receber dois. Tanto no conjunto A quanto no conjunto B, não pode sobrar, porque se sobrar no A não é função. Se sobrar no B, não é sobrejetora. Para ela ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. E aqui, todos os pontos do Y tem que receber, do jeitinho que a gente falou lá. Contra domínio tem que ser igual à imagem. E se eu traçar paralelas ao eixo X, tem que tocar num ponto só do gráfico, que é o que acontece. Beleza? Deu para lembrar que é injetora, sobrejetora e bijetora? E a bijetora, para nós nesse momento, é muito importante, porque nós vamos falar agora sobre função inversa. Uma função inversa, uma função só é possível encontrar inversa se ela for bijetora. Então, só existe função inversa de bijetora. E essa função eu já garanti para você que ela é bijetora e que ela dá para fazer inversa. Vamos lembrar quais são os passos para fazer inversa. Bom, para conseguir fazer inversa, eu vou ter que trocar x por y e y por x, certo? Fazer a troca. E isolar o y. Isso que eu tenho que fazer. Então, é isso que nós vamos fazer nesse aqui. Então, eu vou lá. Se é f de x, é a mesma coisa que y, né? Então, eu vou escrever x é igual y mais 1, 2y menos 3, ok? E vou multiplicar isso cruzado para eu conseguir isolar. 2xy, que é o x vezes 2y, e o x vezes menos 3, que é menos 3x. Igual 1 vezes y mais 1 é y mais 1 mesmo, certo? Agora, eu vou trazer tudo que tem y para o primeiro membro. 2xy menos y. E 3x mais 1. Vou colocar o y em evidência. Fica 2x menos 1 igual a 3x mais 1. Ok? Y, então, é igual a 3x mais 1. Esse 2x menos 1 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, como já encontrei, então eu digo que a função inversa de x é 3x mais 1 sobre 2x menos 1. Qual era o domínio dessa função aqui? O domínio da função, se eu olhasse, era que x tinha que ser diferente de 3. Então, ele poderia pertencer aos reais, só que x tinha que ser diferente de 3 sobre 2, né? 3 sobre 2, ok? Ficou apertadinho, mas dá para entender. E nessa daqui, qual é o domínio da minha função inversa? É x pertence aos reais, só que x tem que ser diferente de 1/2. Como é que eu sei que é 1/2? Porque é 1/2 que zera aqui. Como é que eu sei que é 3/2? Porque 3/2 que zera o denominador. E a gente já viu que não pode zerar o denominador. Ok? Vou deixar mais alguns exercícios dessa parte de revisão. Muito importante que vocês façam com bastante carinho, para que a gente possa, então, seguir para outra parte, conhecendo muito bem tudo que a gente viu de função até aqui. Ok? Beijo, beijo.